tenho 8 colheres de açúcar. Vamos colocar aqui, né? Pra gente tá fazendo esse pão. 1 colher de sal. Então aqui nós vamos misturar, né, o açúcar juntamente com o sal. Eu tô aqui misturando os ingredientes aqui, mas depois eu vou ali. É por causa que ele tá muito claro pra estar gravando. Então nós viemos aqui, tá bom? Agora o que eu vou colocar? Vou colocar 3 colheres, ó, 3 colheres de fermento biológico. 1, 2, 3. Misturar. Assim, ó, bem misturadinho. Agora o que nós vamos fazer? Eu esquentei a água, 350 ml de água e 200 ml de leite. Misturei junto e dei uma mornada. Agora o que você vai fazer? Você vai ter que medir a temperatura. Se você conseguir, digamos assim, sentir essa temperatura e não te queimar, é o ponto certo, é só mornar. Porque quando a gente coloca uma água muito quente junto com o fermento, ele batuma. Por isso que dá aquele pão que nem pedra. Tanto é que eu tava até comentando que o meu primeiro pão, se atacasse alguém, ele machucava, porque parecia uma pedra, ficou muito duro. E então tem que ser ponto bem leve, morninho, tá bom? Você vai colocar, ó, 350 ml de água e 200 ml de leite. Amornou, colocou, mexe. E daí vai ficar nessa cor aqui, ó. Agora nós vamos acrescentar 1 xícara de óleo. Também dá para fazer com margarina, com manteiga, mas eu vou colocar óleo porque eu acho que fica mais fofinho, tá bom? E nós vamos mexer o trigo aqui, ó. Nós vamos colocar o trigo. Vamos colocar uma quantia. O trigo vai ser mais no olhômetro, tá bom? Quando você sentir que a massa tá boa, é o ponto. Ó, mexe bem. Fiz o pão ontem, não deu pro cheiro. Todo mundo atacou o pão, tá? Muito bom, bem macio. Ó. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o ovo, ó. Um ovo. Eu tirei aquela película que diz que dá cheiro, né? Então eu tirei ela. Só coloquei o ovo e a clara e a gema, né? De mexer bem até o ovo se incorporar na massa. Estão entendendo bem aí? É assim que eu faço meus pão. E o bom desse pão é que ele fica tão fofinho que dá pra você tá vendendo também. Você que tem vontade de fazer. Então daí você fazendo esse pão dá pra você vender também. Porque a gente que é mãe, né, o dono de casa e tal, fica um pouquinho mais difícil da gente tá trabalhando pra fora. Então se você tem vontade, faça esse pão pra vender. Então, daí nós vamos misturar, ó, até ele ficar nesse ponto. Ficou nesse ponto, então daí nós vamos jogar no lugar ele ali pra gente tá mexendo melhor, né? Ó, ele tá bem fofo, bem macio. E conforme você vai mexendo ele, você já sente a textura da massa. Eu vou tentar gravar ali, porque tá bem ruim, tá a claridade, mas eu vou colocar aqui. Eu já coloquei ali um pouquinho de trigo, né? Ó. Eu coloquei a massa aqui, tá bem ruim de gravar aqui por causa da claridade. Mas olha que linda que fica essa massa, uma massa perfeita.
ficar muito boa. Ó, eu joguei mais um pouquinho de trigo e vou amassar mais um pouquinho. Eu não uso cilindro, eu não tenho, é tudo na mão mesmo. Então é uma coisa bem fácil de fazer. Se você fizer, comenta comigo daí que você fez e deu certo. Se você seguiu o que eu falei pra você aqui, vai dar certo. O segredo do pão é só você não colocar a água, ou o que você for colocar, quente. Só morninho, bem fraquinho. Que daí ele cresce, ó, eu já sinto que ele já tá crescendo. Voltamos aqui com o nosso pão, ó, a nossa massa de pão. E nós vamos cortar em 3 partes. Fazer 3 pães. Ó. 1, 2, 3. E agora nós vamos amassar esse pão. Mais um pouquinho. Primeiro pão saindo. Olha que lindo. Agora eu vou colocar ele ali na forma e vou amassar os outros. Daí quando eu for colocar pra assar, eu volto aqui mostrar pra vocês, tá bom? Então, pessoal, eu acabei esquecendo de gravar antes de colocar no forno, mas o pão assou. Coloquei 45 minutos. O meu forno ele vai até 250 graus. Daí eu coloquei 25 minutos em 250 graus e 20 minutos em 190 graus, que daí não queima, tá bom? Agora nós vamos cortar aqui pra tá vendo como que ele vai estar.